Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje nós retornamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratar especificamente da exclusividade na comercialização dos imóveis, ou seja, daquele contrato que você confere a determinado corretor de imóveis ou então alguma imobiliária a exclusividade na comercialização, na intermediação daquele negócio envolvendo o seu imóvel. Quando a gente fala de exclusividade, pode até ser que num primeiro momento você, vendedor, até pense ou questione, mas será que nesse caso meu imóvel não estaria aí atrelado somente a uma pessoa? Isso não me causaria um prejuízo? Isso que primeiro aí nos vem à mente quando a gente trata de exclusividade, até essa questão de estar adstrito unicamente a uma pessoa responsável pela comercialização do seu imóvel. Mas quando a gente fala de exclusividade, por óbvio que essas questões elas trazem à tona um repensar, uma necessidade de reanálise de todo o cenário que envolve a comercialização imobiliária. Mesmo porque quando você, vendedor, deixa de lado a exclusividade, não raramente ocorrem grandes problemas em relação ao comércio, enfim, à apresentação desse imóvel, ao oferecimento desse imóvel ao público que está ali interessado na sua aquisição. E é dentro dessa problemática que a gente tenta buscar uma solução, equalizar esta situação. Por quê? Quando a gente vende um imóvel, e quando você, vendedor, está interessado especialmente nessa venda, você tem já um parâmetro, tem um valor que você imagina que deve ser auferido aí diante dessa negociação. Mas o que acontece? Quando você não tem exclusividade na venda desse imóvel, você não conferiu essa exclusividade a um determinado corretor imobiliário, várias imobiliárias poderão se servir então do seu imóvel, tentar comercializar, intermediar essa venda. E nesse ponto, o valor do imóvel pode eventualmente sofrer alguma alteração, uma oscilação e até isso gerar uma certa insegurança para o consumidor, para aquele que está ali pretendendo adquirir o teu imóvel, porque pode ser que um corretor ofereça por um valor inferior àquilo que você pretende ou diferente daquilo que o outro corretor ou a outra imobiliária estão oferecendo. Então isso não é bom para o mercado, não é bom para você que pretende aí fazer ou oferir a lucratividade necessária ou mesmo comercializar simplesmente porque pretende fazer uma substituição, também uma troca de patrimônio, de propriedade. E claro que também a gente não pode ignorar a importância do consumidor aí na outra ponta, porque ele de alguma sorte também poderá vir a ser prejudicado, sem sombra de dúvida, porque não existe, portanto, aí um cenário, ou seja, uma segurança necessária no que diz respeito ao preço. Além disso, óbvio que essas tratativas todas que serão aí desenvolvidas para negociar ou visando aí essa negociação, elas poderão também, sem sombra de dúvida, gerar uma animosidade entre as partes. Não apenas entre as partes vendedor e corretor ou imobiliária, mas também entre corretores. Porque quando se vende ou quando se pretende fazer essa venda, essa intermediação está acontecendo entre várias pessoas. E pode ser que, por exemplo, o corretor que está trabalhando e já vem trabalhando há muito tempo, com aquela expectativa de ganhos da comissão de corretagem, que faz jus pelo trabalho, ou seja, a sua remuneração, fique frustrado. Porque ali, de repente, no final, ou quando ele imagina que está prestes ou em vias de finalizar aquela negociação para a celebração do negócio, haja aí um atravessador, alguém que realmente ingresse e aquele imóvel seja vendido a um outro consumidor. Enfim, são várias circunstâncias que podem gerar este grande problema jurídico. Claro que o corretor que tenha efetivamente trabalhado, que tenha contribuído, enfim, para essa aproximação das partes,
poderá pleitear a sua remuneração na justiça, isso é óbvio. Mas quando a gente fala aqui de esclarecimentos a vocês, e até dentro dessa ótica que nós temos aqui dentro da nossa coluna, de aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário, é justamente para evitar a sobrecarga do Poder Judiciário. Porque à medida em que você ficar à mercê de uma decisão judicial ou que venha a ficar à mercê disso, você já tem que contar aí, digamos, com a sorte. Porque infelizmente nós temos decisões para todos os lados, muito embora o direito pleiteado seja o mesmo. Temos juízes que decidem totalmente diferentes entre si em situações idênticas. Então, a partir do momento que você submete o seu problema a um terceiro, que vai ser um juiz, muito provavelmente você já começa se desgastando na incerteza. Então, para que deixar essa situação a cargo do Poder Judiciário se você, de repente, atuando de uma forma preventiva, pode vir a evitar um problema como esse? Seja você vendedor, seja você corretor, seja você imobiliária. Então, a gente pensa nessa situação de forma a isso, uma perspectiva realmente de evitar o problema, de evitar aí a sobrecarga do Poder Judiciário e, mais do que isso, de evitar que você tenha que submeter essa demanda e esperar, sabe-se lá quanto tempo para ter uma resolução. Você, corretor, quanto tempo para receber o valor que lhe é devido, né? E também, claro, isso nunca é agradável para ninguém, né? Vejam que quando a gente fala de contratos nesse sentido, todo corretor ele tem que ter, via de regra, uma autorização para trabalhar. Isso, inclusive, é o que está disposto na lei que rege a matéria. Então, nesse ponto, tendo essa autorização, vejam que vale a pena nós nos assegurarmos em relação à questão da exclusividade, porque quando você tratar dessa questão de exclusividade e quando você tiver essa certeza de que o seu imóvel será então oferecido por apenas uma imobiliária ou apenas um corretor, você certamente vai ter uma segurança muito maior em relação a todas essas questões que nós apontamos aqui. Vejam que também para o corretor de imóveis, essa situação também, de acordo com o artigo 726 do Código Civil, traz muita segurança, porque quando ele tem uma exclusividade, certo que, ainda que essa venda aconteça através apenas e unicamente do vendedor e do comprador, ele vai ter o direito de receber os seus honorários também, demonstrando que havia sido pactuado aí um contrato com a dita exclusividade, que é extremamente relevante dentro desse cenário da comercialização dos imóveis, ok? Então, pessoal, sendo que eu tinha hoje para apresentar para vocês aqui, cumpro o meu papel nesse dia de aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário e urbanístico. Um grande abraço e até a próxima!